Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de relatos sobrenaturais? Exorcismo na Quaresma. Oi Mariana, tudo bem? Espero que sim. Não vou dizer meu nome, pois não quero que me identifique. Esse e-mail é do meu esposo. Sou da região sul do país. Não vou divulgar a cidade, nem mesmo o estado, pois prometi a todos que fizeram parte desse acontecido a não falar nada. Mas hoje me sinto no direito de contar e dizer que o mal existe sim. Eu fazia parte de um grupo de jovens que eram ativos na igreja. Era um grupo ao qual me juntei por curiosidade. Eu adorava ir à igreja desde criança. Meus amigos mais próximos sempre estavam lá. E meus pais também eram muito próximos de toda a congregação. Depois de ser voluntária por um tempo, pensei que seria uma boa ideia me envolver mais. Comecei a dar aulas de catecismo dominical. Também participei de feiras e palestras para crianças. É algo muito lindo que sempre lembrarei com todo o meu amor. Ainda participo de alguns eventos, mas com o meu trabalho, fico sem tempo hoje em dia. Hoje sou professora do ensino médio e dou aulas de inglês em uma escola católica. Pensei em me tornar freira, como muitas meninas que frequentavam a igreja e praticavam fervorosamente a nossa fé. Eu costumava pensar muito nisso. E nesses momentos é que eu me perguntava se meu futuro seria ser uma freira ou apenas fazer parte disso ao lado de um marido que me amasse. Quando consultei o padre sobre minhas dúvidas, ele me recomendou que eu passasse algum tempo em missões. Ele disse que isso poderia me ajudar a entender a diferença entre vidas completamente dedicadas a Deus e aquelas que se aproximam dele na normalidade de seus dias. E só assim poderia me decidir se me casaria com Deus ou com um homem de carne e osso. Tenho que admitir que pensei que o padre estava me desprezando. Eu queria saber o que ele achava e se eu conseguiria. Eu estava me esforçando muito para entender o que ele tinha me dito. Me esforçava através de meus serviços normais na igreja. Eu até participava do coral e para mim não havia nada melhor além disso. Eu já tinha mais de 17 anos e ainda não tinha passado pelaquela aglomeração da juventude, da aborrecência, vamos dizer assim. Sempre fui uma moça muito certa. Era virgem na época, então queria aproveitar e me dedicar somente a Deus. Eu não só consegui descobrir quem e o que era isso, a ideia de me tornar freira, começou a parecer a melhor ideia para meu futuro. Hoje entendo que o padre não poderia decidir por mim. E foi isso que ele quis me dizer. Mas na época eu não levei isso muito em consideração. Aceitei então a começar a fazer essas viagens para ajudar com serviços em lugares onde a ajuda realmente era necessária, principalmente em comunidades pobres, muito distantes da cidade. Entrei para um grupo de missionários com uma grande convicção. Comecei as atividades com ele. A atmosfera desse grupo era incrível. Eu me divertia muito. Senti que aquilo ali era a minha vocação, mas a realidade acabaria sendo outra coisa, porque é somente nos piores momentos que percebemos o que realmente queremos para nós. Muito convicta, pedi para fazer parte dos missionários que iam para áreas muito remotas, especificamente para outros municípios. Era a mais difícil das viagens, porque nesses lugares às vezes não havia nem água. As pessoas tinham muitas dúvidas. O tempo que você passava ali era para dar suporte ao padre responsável, e se você tivesse tempo, eles te davam tempo também para conhecer o lugar. Não direi para onde fui, porque alguns que conhecem esse lugar podem identificá-lo imediatamente.
E eu não gostaria que ele ganhasse uma má reputação por causa do que aconteceu lá no ano de 1998. Sei que essas missões são realizadas todos os anos e até hoje são realizadas. Também sei que é uma comunidade muito fechada e não gostaria de causar problemas, pois este lugar é conhecido como um ponto crítico, onde a fé parece estar em uma batalha constante para permanecer entre os habitantes dessa pequena comunidade. Muitos seguem os caminhos das trevas lá. Não estou querendo desrespeitar nenhuma religião, mas sim, lá existe uma grande batalha e acredito que até hoje, entre o bem e o mal. É um lugar difícil de chegar, você tem que pegar um ônibus adicional além daquele que te deixa no centro da cidade. Para chegar lá, você ainda tem que caminhar por mais ou menos 1 hora. Quando as missões chegam anualmente, sempre tentamos trazer doações coletadas na comunidade atendida pelos missionários. Trouxemos cobertores, brinquedos, roupas quentes, entre outras coisas. Nós sempre ficávamos na igreja, que embora pequena, tem várias salas grandes onde os missionários podem ficar e fazerem de quarto, tendo um quarto para mulheres e outros para os homens. A energia elétrica acabava com frequência. Internet nem existia lá na época. É por isso que as missões não são recomendadas para todos. Tudo era escasso lá. Você fica isolado e provavelmente não conseguirá falar com ninguém, além de seus companheiros de viagem, já que até os moradores locais na época, eles mantinham uma distância devido à sua natureza desconfiada. Mas nem tudo é ruim. As pessoas, embora quietas ou distantes, são muito gentis. Eles nos convidavam para refeições, nos apresentavam formalmente à comunidade. No ano em que eu fui, o retiro espiritual para os jovens moradores estava definido como o principal evento. Íamos acompanhá-los em seu processo de oração. Era mês de quaresma, apesar de ser março, estava bastante frio e era difícil lavar o rosto, tomar banho porque a água era muito gelada. Os quartos também estavam frios. Muitos de nós não estávamos acostumados com esse tipo de clima, pois nossas casas, mesmo aqui sendo muito frio, nossas casas sempre tinham aquecimento e nos mantinham quentinho. Então, nós sofremos um pouco porque nossos corpos ficavam doloridos de tanto tremer por causa do frio. Ficamos 2 semanas, período em que realizamos várias atividades como palestras bíblicas, perguntas sobre relacionamentos amorosos entre jovens casais católicos. Também ajudamos a carregar água, limpar o local, reconstruir alguns espaços e naquela época estavam pintando a fachada da igreja. Então também participei dessa pintura local. Apesar do quão difícil foi, me senti muito bem. Posso até dizer que fiquei feliz demais. Era uma sensação de flutuação que percorria por todo o meu corpo, fazendo com que eu estivesse sempre ativa e pronta para ajudar o próximo. Agora entendo que é preciso sentir muito mais do que a felicidade pela diversão para se dedicar ao caminho dos serviços aos outros. Já estávamos na reta final, era o último fim de semana na comunidade e a cerimônia de encerramento seria o retiro espiritual. Seria para todos os jovens ali da comunidade. E nesse retiro compareceria o padre, lógico, e 2 mulheres que exerciam o trabalho ali na igreja. Também tinha a secretária paroquial e uma outra senhora lá que não sei dizer, só sei que ela era muito velha, mas eu acho que ela era responsável por algum grupo de oração. Começamos na sexta-feira à tarde, depois de assistir à missa, acolhemos as crianças e os jovens que fariam parte dessa experiência espiritual. O retiro consistia em passar 2 dias longe de amigos e familiares, dedicando todo o tempo à releitura de escrituras, bem como a abordagem da busca por Deus, nos relacionamentos com outras pessoas e nos nossos próprios relacionamentos com a divindade. Na primeira noite, as mulheres que permaneciam ao grupo de missionário receberam as meninas sobre os nossos cuidados e os homens receberam os meninos. Seguimos o cronograma, dormimos cedo, arrumamos tudo bem cedo e tomamos o café da manhã para poder ir à missa das 8.
Durante aquela missa, começamos a ouvir passos dentro da igreja. Pensei que alguém tivesse chegado atrasado ou tivesse entrado por engano, mas não sabia como ou porquê. A igreja permanecia de porta fechada durante todas essas atividades, tanto da missa como também do retiro. As famílias se reuniram com seus filhos no domingo durante essa mesma missa. Fiquei distraída com esses passos. Olhei em volta para ver se conseguia identificar quem estava sendo desrespeitoso, mas não vi ninguém fora do lugar. Os colegas que estavam junto de mim, que faziam essa missão, também começaram a procurar a origem desses passos. Após a missa, o serviço religioso continuou. A leitura, as explicações das escrituras, mas uma menina mencionou que não se sentiu muito bem dentro da igreja. Ela era uma menina mais ou menos da minha idade, com traços indígenas muito marcados. Achei ela até muito bonita, tinha uma presença tranquila, gostava muito de ser atenciosa com todos, perguntando se podíamos fazer alguma coisa ou se precisávamos de alguma coisa durante a semana e os dias que estávamos lá. Naquele dia eu a vi pálida. Perguntei se ela tinha tomado café da manhã, mas ela disse que não. Perguntei o porquê e ela não quis me contar. Pediu para eu levá-la até o padre. Fomos juntas, mas no meio do caminho ela começou a sentir náuseas. Tenho que admitir que enquanto segurava o cabelo dela para que ela não se sujasse, pois é, ela começou a sentir náuseas e acabou vomitando. A primeira coisa que me veio à cabeça era que ela estava grávida. Eu fiquei com muita pena dela. Naquele momento pensei que ela estava perdida por se desviar do caminho da igreja. Sim, eu pensava assim. Era muito nova. Hoje não penso mais. Então fui, chamei o padre e ele pediu para deixá-la conversar com ele ali na sacristia. Chamei a Clara, é o nome que eu vou dar aqui para ela, não é o nome verdadeiro. E a Clara entrou com o padre na sacristia. Enquanto eu esperava do lado de fora da sacristia, comecei a notar que havia moscas por todas partes. Eu me assustei muito, estranhei, pois não tinha nada ali antes. Mas eram muitas moscas, estavam pousadas numa parte da parede da igreja perto da sacristia. Passado um tempo, Clara saiu lá da sacristia e me pediu para acompanhá-la para continuar as atividades. Mas já era hora ali de jantar. E quando chegamos à sala de jantar, que era toda improvisada, ela se sentou em uma cadeira bem longe de todos. Ela parecia suada, o que era estranho porque ainda estava muito frio. Ela não conseguiu comer nada, mesmo tendo aceitado um prato de comida que eu mesmo coloquei. Assim que ela deu a primeira garfada, ela saiu correndo em direção ao banheiro. Como eu estava responsável por ela, eu a segui. Ela tinha fechado a porta do banheiro, então não pude entrar e ajudá-la. Apenas fiquei ouvindo tudo. Em um momento eu ouvi-a chorando. Perguntei se ela estava bem e ela disse que sim, mas continuou chorando. Bati na porta. Era aquelas portas de metal? Fiquei muito preocupada. Disse a ela que se precisasse falar com alguém ou precisasse de alguém para ajudá-la, poderia confiar em mim. Eu realmente era uma menina muito boa naquela época. Achava que podia ajudar a todos. Ela não me respondeu imediatamente. Demorou alguns minutos. Fiquei preocupada e perguntei novamente se ela estava bem. Ela disse que sim, mas continuou vomitando. Enquanto eu ouvia a dor que escapava dela em cada gemido, lá dentro parecia que alguém estava arranhando a porta. Coloquei meu ouvido na porta para descobrir o que era aquele som e se era ela que estava fazendo. Mas não estava preparada para ouvir aquele sussurro vindo de alguém. Não estava muito claro, mas parecia um homem falando muito baixo. Afastei-me da porta pedindo para Clara me deixar entrar. Ela abriu e eu a vi suando muito, tanto que pingava da testa para o nariz, nas maçãs dos rostos. Percebi também que suas olheiras estavam mais presentes. Ela parecia muito doente, muito pálida.
Perguntei se ela tinha comido alguma coisa que pudesse ter feito tanto mal assim, mas ela disse que não, que às vezes ficava até semanas sem comer. Fiquei sem palavras. Como assim? Como consegue sobreviver desse jeito, sem comer por semanas? Era óbvio que eu tinha que fazer alguma coisa, talvez levar ao médico ou algo do tipo, descobrir o que estava errado. Então decidi voltar com ela para a sala onde estava ocorrendo a reunião e falar novamente com o padre. Eu estava perguntando sobre sua família, quando fui interrompida pelo rangido dos banheiros. As portas se moviam lentamente, fazendo as ferragens rangerem. Nós duas ficamos em silêncio. Ela fez uma cara que não consigo descrever. Era como se um medo extremo tivesse tomado conta dela. Então, ela mudou drasticamente. Ela sorriu. Minha pele se arrepiou com aquele sorriso. Me fez sentir algo estranho nele. Talvez alguma doença mental. Clara, percebendo aquele sorriso, fez novamente uma cara de pânico e cobriu seu rosto com as mãos. E aí eu comecei a ouvir sussurros novamente. Mas eles eram acompanhados de leves rangidos da porta. Naturalmente levantei, olhei em todos os lugares, abri todas as portas, verifiquei cada vaso sanitário, voltei até a porta várias vezes e só assim pude descartar a possibilidade que não havia mais ninguém lá dentro do banheiro. E foi aí que eu escutei alguém cantar, bem suavemente. E notei que era Clara. Ela cantava com as mãos no rosto. Virei-me para ela e percebi que ela já estava do lado de fora do banheiro. Perguntei que música ela estava cantando, mas ela me disse que não era ela quem estava cantando e tirou as mãos do rosto. Seus lábios estavam estáticos, mas a voz cantando eu ainda podia ouvir. O som vinha do banheiro. Sem pensar em nada, sem nem eu mesmo fazer o sinal da cruz ou algo assim, peguei-a pela mão e corri para onde eu sabia que o padre estava. Quando chegamos, todos estavam em oração, tendo uma conversa programada ali com o padre. Clara entrou e sentou-se sem dizer nada. Eu só observava, preocupada. Fiz o sinal para o padre para que ele soubesse que algo errado havia ali com ela. Ele pediu 1 minuto e depois veio até mim. Acho que a minha expressão disse tudo. Algo ruim estava acontecendo. Quando precisei contar para ele o que estava acontecendo, não sabia se ele pensaria que eu era louca ou algo do tipo. Então apenas disse que Clara precisava de ajuda, que ela não estava bem, que ela não parava de vomitar. Clara, em algum momento, sem nós percebermos, levantou-se da cadeira e encostou o rosto na parede do fundo da sala. Essa sala em que estávamos, quando todos saíam, ela se tornava ali o dormitório feminino. Vários meninos que estavam presentes ali conosco começaram a perguntar se ela estava bem, mas ela não respondia nada. O padre levantou a mão em sinal para que ficássemos em silêncio e foi em direção aonde Clara estava. Enquanto ele se aproximava lentamente da menina, ela não se movia. Quando ele tocou no ombro de Clara, ela deu um pulo para trás, virando-se rapidamente. E aí ele perguntou se tinha algo errado com ela, mas ela não disse nada, só parecia estar confusa. Sem olhar para mim, o padre me perguntou se ela já tinha feito algo parecido antes, mas eu disse que não, que ela apenas parecia enjoada, mas por algum motivo que eu não sabia. Eu disse a ele que ela tinha se comportado de forma estranha no banheiro, que ela parecia doente, mas que de repente estava bem cantando. O padre nos disse para começarmos a sair da sala, que ele iria ter uma conversa com a Clara para saber o que realmente estava se passando com ela. Ela deixou que ele guiasse ela até uma das cadeiras. Ela sentou e ele sentou de frente para ela. As senhoras que estavam lá nos ajudando começou a juntar todos os cadernos, bíblias e colocar todo mundo para fora da sala. Assim que eu saí da sala, a porta bateu atrás de mim. Virei as costas, muito assustada, porque eu estava muito perto. Alguns participantes ficaram do lado de fora,
Apenas 2 permaneceram lá dentro e a secretária paroquial. E o padre, é claro. Como a porta tinha uma daqueles vidros que não dava para enxergar muito bem o interior, comecei a tentar puxar as maçanetas todas à força, para ver se conseguia abrir pelo menos um lado da porta para poder entrar e ver o que estava acontecendo. Vários colegas que estavam lá, todos queriam também abrir a porta, e de repente começamos a escutar sons de gritos da menina, da Clara. Eles se transformavam em gritos guturais horríveis, depois gemidos de mulher, uivos. Todos nós nos afastamos com medo. A senhora que estava com a gente começou a rezar, dizendo para que nós rezássemos com ela. Eu a ignorei e disse que era mais importante ajudar a Clara. Talvez ela estivesse passando por algum episódio mental ou físico, e nem mesmo o padre tinha conseguido ajudá-la antes. Outros que estavam com nós do lado de fora a seguiram, se ajoelharam e começaram a rezar com ela. Apenas um menino disse que iria me ajudar. Ficamos olhando entre aquela pequena janelinha de vidro na porta, mesmo que víssemos tudo embaçado. Lá dentro parecia que havia um caos, cadeiras rangias, como se todas estivessem sendo movidas ao mesmo tempo. Orações vinham também de dentro da sala, enquanto ela gritava. O padre segurava algo entre a sua mão e o peito de Clara, e pude perceber que era uma Bíblia. Aparentemente era por isso que Clara não conseguia mais se mover. Era por isso que ela estava chutando, gritando. O menino que queria sair lá de dentro, ele batia muito na porta. E não sei se era a vibração que a porta fazia com as batidas dele, me fez cair no chão. Quando caí, não conseguia falar, meus lábios tremiam e minhas mãos formigavam. Senti o olhar de Clara penetrante em mim, como se ela estivesse me olhando do interior da minha alma. Embora eu nunca tivesse realmente olhado diretamente em seus olhos, e mesmo a porta fechada, parecia que ela estava ali, perto de mim. O menino que ficou para me ajudar, ele me levantou, ficava me perguntando o que estava acontecendo lá dentro, porque ele não estava entendendo nada. Eu estava meio fora de mim. Sentia que não conseguia parar de me afastar de tudo. Era como um eco. Eu ouvia os sons ao meu redor, meus braços e pernas não respondiam. Então esse menino me arrastou e me encostou em uma parede até eu recobrar os sentidos. De fora, ouvi um alto clamor do padre clamando a Deus. Ele estava rezando pela libertação de Clara. Comecei a reagir, mas não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Nunca em minha vida acreditei que possessão realmente aconteciam, mas estava nítido que o que a Clara tinha era na realidade que ela estava possuída. Pensei que fosse algo do passado ou que fossem doenças não tratadas. Eu acreditava plenamente na presença de Deus, mas nunca acreditei na presença do diabo. Um menino que estava preso na sala pedia para sair, chorava e pedindo socorro. Foi aí que eu vi ele desmaiando, caindo aos poucos pelo aquele vidro opaco. Lá dentro as orações aumentaram. O padre, o outro menino e a senhora que tinha ficado lá dentro rezavam sem parar. Do lado de fora, apenas 5 colegas acompanhavam a senhora, que estava ajoelhada rezando com os olhos fechados. Não vi os outros presentes. Talvez eles tivessem corrido para fora da igreja, para fora dali, porque não suportaram ouvir os gritos ou imaginar o que estava acontecendo a portas fechadas com a Clara. Eram gritos aterradores que assustavam muito. O garoto que me ajudou a encostar na parede me disse que o que estava acontecendo lá dentro era um crime. Parecia que Clara estava sendo torturada. Eu disse a ele para realmente pensar no que estava acontecendo e que não era possível que ele ainda não soubesse o que estava ocorrendo lá dentro daquela sala.
Foi aí que eu escutei um uivo, e esse uivo me interrompeu. Ao longe eu vi um cachorro preto que uivava a poucos metros de nós, e só eu o via. Cheguei a mostrá-lo para o garoto que falava comigo no momento, e ele disse que não tinha nada ali. Apesar da distância, os olhos daquele cachorro brilhavam com um amarelo anormal. Fiquei desesperada, com medo, e naquele momento esqueci minha criação, minha experiência na igreja e até mesmo minha fé. E percebi que o que eu estava procurando era na realidade companheirismo, não permanecer como freira nos caminhos de Deus. Foi então também que percebi que eu realmente não estava mais acreditando em Deus. Comecei a chorar de medo. O jovem que estava comigo acreditava que estavam machucando uma pessoa doente e chutou a porta sem parar por várias vezes, exigindo que elas fossem abertas. Os outros oravam. O padre também não parou de orar e continuou aquela sessão de exorcismo, se é que posso dizer assim. No meio daquilo tudo, eu corri com a intenção de ir para fora da igreja, mas me surpreendi ao perceber que meu corpo estava fazendo outra coisa. Fui acender todas as luzes disponíveis. Corri até a sacristia, peguei todas as velas votivas e velas que pude encontrar. Acendi uma a uma. Coloquei nas mãos de quem orava, espalhei em volta de todos, coloquei perto da porta. E até hoje eu fico com uma dúvida. E até hoje eu tenho uma dúvida. Por que eu fiz isso? Não sabia. Do lado de fora eu não conseguia ver nada, mas sabia que a luta estava acontecendo a portas fechadas. E naquele momento acho que realmente encontrei a minha fé novamente. Apesar de sentir muito medo e ver aquele cachorro parado ali ainda, comecei a rezar com os outros e não sei por quanto tempo continuamos rezando. O frio era forte, mas não nos movíamos das nossas posições. Até que em um certo momento eu não lembrei mais de nada. E acordei no chão na manhã seguinte, junto com os outros que oravam. Não sei se dormimos ou desmaiamos, nunca soubemos. Também não sei por quanto tempo Clara, o padre e os outros estavam presos dentro daquela sala. Por outro lado, eu vi que a única que permaneceu rezando o tempo todo era aquela senhora que tinha ficado conosco. Em um determinado momento comecei a chorar, porque comecei a ouvir várias vozes e parecia que saía da garganta da Clara. Elas saíam ao mesmo tempo. Depois escutei um grito aterrorizante e ao mesmo tempo tudo silenciou. A senhora, que ainda estava ajoelhada orando, ela se levantou, sacudiu a saia e ajeitou um pouco as roupas e foi direto até a porta e sem nenhuma dificuldade conseguiu abrir os dois lados da porta, deixando a passagem livre. Os meninos e a secretária que estavam lá dentro se abraçavam. O padre estava sentado no chão, vigiando a Clara. Ela parecia dormir. Parecia calma, porém seu corpo estava coberto de arranhões e cicatrizes. Eu vi seus dedos ensanguentados e o cimento do chão também. Acho que ela arrancou as unhas enquanto arranhou o chão ou até mesmo seu próprio corpo, não sei bem. O padre fez um sinal para que eu fosse até ele, mas eu fiquei com medo e disse que não. Nunca esquecerei o que ele me disse. Ele sorriu para mim naquele momento e disse que eu tinha que ter muita fé e que tudo havia acabado, que Deus era justo e não falhava. Eu perguntei se ela estava possuída. Ele me disse que não mais. Agora ela está livre. Sei que depois disso, todos que foram nessa missão, inclusive eu, não quisemos mais ficar nessas missões. No meu caso, eu parei até de ir à missa por um tempo, me distanciei de tudo. Comecei a minha própria luta com a minha própria salvação. O medo me perseguia. A visão daquele cachorro preto ainda me perseguia. Sentia que ia acabar como Clara. Vivi aterrorizada por mais de 6 meses.
Felizmente, uma amiga me apoiou e me encorajou a contar tudo para o padre da nossa paróquia, a paróquia que eu frequentava. Ele me ajudou muito e disse que o diabo queria me confundir e que o cão preto seria tipo um cão do inferno. Orei muito e hoje não vejo mais nada. E com a ajuda do padre, que hoje não mais reside em nossa paróquia, consegui recuperar minha fé, embora nunca tenha podido ajudar alguém a recuperar a sua. Vivi o pior que poderia ter vivido, sabendo que nunca poderia ter a força da Clara, ou das mulheres que ajudaram, ou do padre daquela cidade, muito menos do pároco da minha igreja. O mal existe e não podemos dar brecha, mais na época da quaresma. Esse foi o meu relato, espero que você conte no canal. Ficarei muito feliz. Como disse, prefiro não me identificar, mas desejo muito sucesso para você e para o seu canal. Muito obrigada por enviar seu relato. Relato muito bom, muito bem escrito aqui. Deu para imaginar tudo aqui enquanto li o relato, né? Tipo, tudo que aconteceu lá entre essa possessão aí da Clara. E, gente, possessões, né? Não tem uma época para acontecer, mas é que nem ela falou, época da quaresma, né? É como se abrisse vários portais a partir do carnaval, né? Abre um portal lá que a gente que é católico, não só os católicos, que eu acho que a maioria das religiões acredita que tem, né, os seres do mal, e demônios e outros seres, né, estão livres para andar aqui sobre a Terra com mais facilidade, porque sim, eu acredito que em outras épocas do ano eles também andem aqui e perturbem muita gente. E a questão de possessão é uma coisa muito delicada, que nem ela falou ali que não saberia, né, se teria a mesma força. Tanto o padre e as pessoas que ficaram lá dentro tiveram, né, de continuar ali a oração, fazer, né, o ritual ali para exorcizar mesmo, para deixar a menina livre ali, né? Que é algo que a pessoa tem que saber, tem que estar ali certinho ali, com a mente livre, né? Não pode estar no caminho do pecado. Porque se você estiver no caminho do pecado, também não consegue libertar a pessoa ali da entidade, seja o que estiver possuindo ela ali. Bom, isso é assim, eu não sei muito bem, mas é algo que eu já li em alguns relatos, também já vi, né? Lendo alguns temas assim, né? Sobre possessões, né? E realmente, porque aquele ser que está ali, né, que está possuindo a pessoa, muitos conseguem ler ali o pensamento, conseguem ver os erros. Tem até um relato aqui no canal, não vou me lembrar agora o nome, eu não sei se é de Ano Novo, alguma coletânea. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui o card para vocês, mas fala sobre possessão. E acho que o pastor estava lá com a esposa dele, e eles estavam tentando exorcizar lá, né, tirar o espírito ruim da moça. Só que o espírito, enquanto a esposa estava lá, ele começou a falar várias coisas da esposa, falando que ela não tinha autoridade nenhuma ali. Enquanto o pastor não pediu para a esposa sair da sala, ele não conseguiu libertar a pessoa lá daquele espírito. Então, ou seja, se você não tiver ali, né, seguindo a sua fé certinho, você não tem autoridade nenhuma para poder tirar um ser desse. Mas é isso, né? Exorcismo na quaresma, né? A quaresma já tá chegando no finalzinho. Vou trazer essa semana aqui para vocês uma coletânea de Sexta-feira Santa e uma de Semana Santa. E na de Sexta-feira Santa tem até alguns relatos, né, da minha família. Um aconteceu na minha família, que aconteceu com meu avô, meu bisavô, meu avô, meu tataravô, não sei, a minha mãe que me contou. Mas ele queria aprender a tocar sanfona e mandaram ele pegar a sanfona e tocar debaixo de uma figueira. Para quem conhece aí um pouco do lado sobrenatural, sabe que figueira é assombrada. E ele viu algumas coisas lá que fez ele desistir de completar essa simpatia, entre aspas. Porque pelo que a pessoa falava, apareceria ali um ser para poder dar o dom para ele, né? E a minha mãe me contou isso e eu vou trazer aqui para vocês ele certinho na coletânea de Sexta-feira Santa, que vai sair na Sexta-feira Santa, né? Eu ainda vou gravar aqui para vocês, né? Pretendo trazer mais coletâneas e mais relatos aqui sobre a quaresma também, que eu tô devendo uma coletânea de quaresma, que eu falei que ia ter duas, mas tá ficando meio difícil de poder gravar aqui também, né? É muita coisa para me fazer e tá muito
né? Eu não consigo focar 100% aqui também. Mas é isso, gente. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, não esqueça de deixar um like, compartilhe os vídeos com os amigos e se inscreva aqui no canal. E ative o sininho também para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Quero agradecer também os novos inscritos, né, que chegaram aí. Muito obrigada. A galera que estão deixando aí seu comentário aí com respeito. Muito obrigada mesmo. E também quero falar, gente, que esses relatos aqui, que eu vi nos comentários, várias pessoas me perguntando se é verdade, se é verdade. Gente, esses relatos aqui são enviados de inscritos. E eu, assim, eu não tenho como provar se é verdade ou não, né? Então, assim, eu acredito 100% no sobrenatural. Acredito que sim, que são verdadeiros esses relatos. Mas cabem a vocês a julgar se acreditam ou não. Cada um com a sua fé, com a sua religião e com a sua crença. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!